Então vamos lá, quinta-feira de chuva em São Paulo e eu estou aqui em cima do terreno do futuro Hotel Faena. Na verdade não é só o hotel, o complexo Faena, que envolve também o residencial, o teatro, enfim, todo o complexo Faena nesse terreno, na época que ainda tinha o stand, agora já está em construção. Essa aqui é a Avenida Eusébio Matoso e aqui é a Faria Lima. Dá para ver aqui o V-House, o Praça Henrique Monteiro, o edifício JFL 125 e várias coisas que subindo a Rebouças aqui mudaram totalmente o cenário nos últimos anos. E a oportunidade que eu tenho hoje me chamou a atenção. Eu já sabia desse prédio, mas sempre quando a gente bate o olho de novo, venderam algumas unidades, decoraram as últimas, que era o estoque, que é o Expand Pinheiros, que é justamente esse edifício pronto aqui da Freira. Já dá para ver aqui que tem uma piscina, tem uma quadra de tênis oficial, é um prédio maravilhoso, um terreno de mais de 3 mil metros, com acabamento da Freira, que é uma incorporadora muito conceituada. Inclusive aqui nessa mesma região, a Freira tem um prédio que eles estão entregando de alto padrão, que é o São Paulo, que é um edifício super alto, com plantas bem grandes, que é essa obra aqui, ó, São Paulo. Foi um sucesso de vendas, vista privilegiada, plantas com média aí de 300 metros quadrados. Últimas unidades, está ficando pronto aqui no limite da parte de edificação de Pinheiros, que depois você tem a região do Alto de Pinheiros residencial Z1, tem uma vista privilegiada. Aqui é o final da Faria Lima, né? Largo da Batata, aqui o Faria Lima Plaza, que é um prédio maravilhoso, polêmico, né? Não é todo mundo que gosta, mas eu particularmente acho um dos edifícios comerciais de arquitetura mais diferenciada de São Paulo. Mas o foco hoje é falar dessa oportunidade de investimento que é o Expand Pinheiros. Aqui o Shopping Eldorado, o Eldorado Business Tower, né? O Jockey, Marginal Pinheiros. Então nesse trecho que a gente chama de Eusébio Matoso, que é da Marginal até a Faria Lima, é só esse pequeno pedaço aqui dessa avenida, né, que liga a Marginal até a Faria Lima, que é o Eusébio Matoso. A gente tem negócios bem interessantes aqui, a começar pelo V-House, que é o V-House Faria Lima, que é um edifício idealizado e construído em meados de 2014, entregou ali por volta de 16, 17, e o grupo JFL Living adquiriu boa parte do edifício. É um edifício consagrado, o primeiro boutique residence de São Paulo, um terreno grande, dá para ver aqui como ele tem uma área bem grande em relação a outros edifícios. Tem aqui também, aqui já está em fase final de obras, né? Aqui a imagem do Google Earth está desatualizada, mas é o Cabral 170 da Brazilian Corp. É um prédio também de plantas únicas, 94 metros, 3 dormitórios. E aqui o último grande negócio que aconteceu no bairro, que é o Faena, né? Essa grande transformação, um terreno comprado por 500 milhões de reais, junto com o grupo Malzone. Aqui o Vibe Pinheiros, alguns edifícios de apartamentos compactos. Tem de um tempo atrás, que a gente trabalhou bastante, que era o Brookfield Home Design Pinheiros, se eu não me engano é esse edifício aqui. Mas enfim, o foco aqui no Expand Pinheiros, que é um edifício de plantas de 48 metros e 73 metros. São poucos apartamentos para o tamanho do terreno. Tem aqui um PDF que mostra um pouco melhor a característica desse edifício, né? Expand Pinheiros Freira, uma incorporadora consagrada no mercado de alto e altíssimo padrão. Construiu diversos ícones, está entregando agora São Paulo, citado em Pinheiros, o Park Avenue, junto com a Exetec na Avenida República do Líbano, o segundo edifício novo, depois da mudança do plano diretor na República do Líbano. Dá até para a gente dar um pulinho rápido aqui nesse trecho do Ibirapuera, que é a República do Líbano, que eu vou fazer um outro conteúdo depois, mais aprofundado. Mas o Park Avenue é um edifício consagrado, uma vista privilegiada. Então você tem aqui o Parque do Ibirapuera, Avenida
República do Líbano, todo mundo conhece, né? É uma avenida emblemática, é uma das avenidas que envolvem aqui o Parque Ibirapuera, né? Você tem a Quarto Centenário e a República do Líbano, né? E aí mais para cima você tem o Paraíso. Então, aqui em Moema, pouquíssimos terrenos disponíveis. E aqui, exatamente em frente ao Clube Monte Líbano, aqui a imagem do Google está desatualizada, mas é esse edifício, Park Avenue, plantas de 240 e 298 metros quadrados, com essa vista privilegiada para a área do Ibirapuera, para a área do Jardim Lusitânia, que é esse bairro que é uma Z1 também, não pode ser construído. A Avenida República do Líbano mudou o plano diretor e depois dessa mudança a gente tem grandes negócios acontecendo aqui. Esses aqui foram os primeiros, né, que foram feitos, que é o Oscar Ibirapuera da Trisul. E desde então, novos terrenos têm se formado e duas obras maravilhosas, pelo menos antes da Ibirapuera. Depois tem mais coisa para falar na Indianópolis, bastante coisa acontecendo. Aqui dá para ver também o Versace, que já ficou pronto. E o próprio Park Avenue já está pronto. E o Mirage Ibirapuera também da Toledo Ferrari, 238 metros quadrados privativos, um por andar. São os dois apartamentos grandes que estão ficando prontos, né? Depois a gente tem coisas aqui da R. Asbeck, da Banks, da Elbor. Então tem muita coisa para acontecer aqui ainda na República do Líbano. Tá? Mas vamos voltar lá para Pinheiros, que é uma grande oportunidade que eu vejo nesse trecho em frente ao Faena, uma oportunidade de você adquirir um apartamento pronto, mobiliado e decorado em um edifício que é um ícone. Ele vai falar um pouco aqui de Pinheiros, tem algumas fotos, essa é uma apresentação já com fotos definitivas, que são as últimas unidades, houveram algumas vendas no final de 2025 e a construtora decidiu comercializar as últimas 3 unidades mobiliadas e decoradas. Então, edifício excepcional, essas são fotos reais, tem uma área de lazer espaçosa, um pé direito alto aqui na entrada, uma arquitetura sóbria, bem característico do perfil da Fraiha. Empreendimento maravilhoso. E eu vejo como uma grande oportunidade de investimento, equipamentos Life Fitness, é um edifício realmente com uma infraestrutura de alto nível. Essas são fotos reais do condomínio. Eu vou passar rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aí as plantas têm basicamente 48 metros com uma suíte, banheiro com ventilação natural, né? Um apartamento objetivo, funcional, área de serviço independente, com ventilação natural também, um terraço que engloba aqui a frente da janela da suíte e pega aqui também a parte do living. Temos algumas imagens do modelo decorado de 48 metros, que está rendendo aí por volta de R$10 mil por mês, no modelo de locação de temporada, com diárias partindo aí de R$550, R$600. E aqui a planta de 73 metros, já com 2 dormitórios, uma suíte, um banheiro social com função de lavabo, um espaço legal aqui para armários, 4,10 de extensão no quarto, área de serviço independente também com ventilação natural. Algumas fotos de um modelo decorado. E esse é o Expand Pinheiros, um edifício muito bem construído, uma infraestrutura de lazer muito boa, mas o grande ponto aqui é a localização, né? Como sempre, imóvel, mais de 80% do negócio envolve a localização. Então você imagina aqui, a grande reflexão é, quando o Faena estiver pronto, o Faena é o maior projeto, só para abrir um parênteses, o Faena é o maior projeto em desenvolvimento na Zona Oeste hoje do mercado imobiliário. Então são um investimento aqui são 3 bilhões de VGV, são apartamentos imensos, chegando a 1.000 metros quadrados privativos, haverão 2 torres bem altas aqui e todo o complexo do Hotel Faena, que vai ser um marco arquitetônico. Então é uma região que está em pujante crescimento por conta aqui da mudança do plano diretor da Rebouças e todos os investimentos da Faria Lima, que tem muita empresa, né? Tem uma série de edifícios corporativos de alto nível, que é justamente um ponto que eu separei aqui para falar rapidamente. Eu tenho um estudo aqui de 2023 da JLL, uma empresa especializada no mercado de corporativos, falando sobre Rebouças. E aí eu vou passar rapidamente, depois eu compartilho com quem tiver mais interesse. Aqui eles falavam dos edifícios corporativos, né, e a categoria
na época, em 2023, ainda era uma promessa, ainda era um desenvolvimento. Aqui o HBR João Moura, que a gente sabe hoje que é onde o Einstein fechou, o Hospital Albert Einstein abriu uma sede aqui, tem até um projeto em frente que é o IMPAR da Rovic, várias outras coisas, mas o grande foco que eu acho que tenha sentido com o V-House, que nós temos unidades para vender mobiliadas e decoradas inclusive, e o Expand Pinheiros, justamente aqui é esse trechinho onde tem essa bolinha aqui, é o terreno do Faena, é justamente aqui, a Cardeal Arco Verde é essa, que é o Zé Matoso. E o que me chama a atenção é os edifícios de categoria elevada, categoria A, você vê que são esses pontinhos em azul claro, eles estão concentrados nessa região. Você tem, né, se eu não me engano aqui, ou é o Faria Lima Plaza, ou é o edifício, o prédio da Sul América, que tem uma arquitetura bem interessante também. Então, se concentram nessa região. Você vê que tem 3, 4 edifícios de categoria elevada corporativo, e isso não é tão comum, né? Especialmente numa região tão estruturada quanto essa. Então isso mostra como essa região são justamente esses edifícios. A gente tem edifícios corporativos aqui, grandes empresas, e você tem aqui inclusive o Quality, que é um hotel. Deixa eu identificar esse aqui, ó. Esse aqui é o Quality Hotel. Então você tem com diárias aí na faixa de R$450. Você tem até aquele Ibis, que é bem conhecido aqui na Faria Lima, que tem um grafite, né, um desenho aqui, que é um hotel popular, né, um edifício de mais de 20 anos, uma infraestrutura está um pouco defasada, inclusive, de categoria popular, mas tem diárias aí na faixa de R$350, R$400. Então, você imagina o que vai acontecer quando a gente tiver uma possibilidade de amadurecimento da locação de temporada nessa região, com a entrega do Hotel Faena e todos os benefícios, né, que 3 bilhões de VGV, eles agregam muito para a parte de calçada, a parte de iluminação, enfim, até o público que vai frequentar esse trecho. E é uma região que você está muito próximo, inclusive, de áreas muito importantes, como o grande pedaço aqui da Faria Lima está a cerca de 500 metros aqui do Shopping Iguatemi, Clube Pinheiros, e os principais edifícios corporativos da Faria Lima estão nesse trecho. Dá para ver aqui o Pátio Malzone, aí você tem aqui o Dacom, todos os edifícios corporativos em frente ao Shopping Iguatemi, que são emblemáticos, e muita empresa. Então é uma grande oportunidade. Não vou me estender muito nesse vídeo, só queria dar uma ênfase nessas duas oportunidades, eu diria. Ainda não coloquei imagens aqui do V-House, depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado, que é esse edifício que eu gosto muito. A gente trabalhou no lançamento em 2014, ele ficou pronto lá por 2017, se eu não me engano, e foi boa parte adquirido pelo grupo JFL Living, que hoje faz um serviço de locação com estadias acima de 30 dias, mas que possivelmente no futuro, se tiver uma locação de temporada com diárias menores, como já está acontecendo aqui no Expand, você vai ter uma perspectiva de rentabilidade bem interessante com a consolidação desses edifícios e tudo que está acontecendo aqui na Rebouças e nesse trecho de Pinheiros. Então, hoje, a gente falou um pouquinho aqui, né? Já está aí 13 minutos, não vou me estender muito, mas grandes oportunidades de investimento nesse trecho em volta do futuro complexo Faena. Então, investimento imobiliário na região da Zona Oeste, Pinheiros.